Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Nós temos também alguns homens, né, que participam aqui do nosso canal ou do Instagram. Eu estou ao vivo aqui no Instagram. Se você não me segue, o meu perfil no Instagram é mulheres_autênticas. E hoje o nosso assunto é finalização de ciclo. Então, para quem é essa live, né? Para quem é essa aula? Essa aula, ela se destina a homens e mulheres, a pessoas que estão finalizando um período em suas vidas. Então, pode ser o fim de um ano, né? Que agora nós estamos em dezembro de 2018, se você estiver assistindo agora, nesse exato momento. Uma finalização de um ciclo, seja de um ano, ou talvez você finalizou, né, terminou com alguém, né, com um namorado, ou houve uma separação, um divórcio, ou talvez uma amizade acabou, ou então talvez você mudou de cidade, talvez você mudou de estado, mudança de país, ou então talvez o seu trabalho, você saiu do seu trabalho, ou saiu da sua igreja, da sua comunidade. Então, hoje eu vou falar para vocês, e por isso que eu vou estar dividindo as telas, né? Ora YouTube, ora Instagram. Hoje eu vou falar com você que está passando por esse momento de finalização de ciclo. O meu nome é Jaqueline Pinto, vocês que estão aqui pela primeira vez. Meu nome é Jaqueline Pinto, eu sou psicóloga e também sou especialista em inteligência emocional. Então, por isso que a gente vai falar tanto sobre emoções. E aqui no YouTube, eu falo muito para você, no Instagram também, sobre relacionamento amoroso. Então, se você gosta desse tema, relacionamento amoroso, autoestima, autoconfiança, esse empoderamento feminino através do amor próprio, então, seu lugar é aqui. Seja no Instagram, seja no YouTube. Então, se você gosta desse assunto, já curta aqui, porque senão você vai esquecer. Porque o assunto hoje é grande. E você também pode se inscrever nesse canal para que você receba esse conteúdo. Então, tem um sininho aqui perto. É só você ativar as notificações que você vai receber vários vídeos que irão muito te ajudar e dessa forma gratuita. Beleza, gente? Então, me conte, você que está aqui no Instagram, você terminou uma relação? Tá vendo esse tempo de término na sua vida? É término de um relacionamento? Você está saindo do seu trabalho? Ou está mudando de carreira? Ou está saindo da sua cidade? Conta aqui para mim. E aí, a Milene está falando aqui que ela tem muita dificuldade de finalizar as coisas. E essa dificuldade não é só sua, Milene. Milena ou Milene? Milena, não é só da Milena. A maioria das pessoas que eu recebia no consultório e a maioria das minhas alunas, elas também têm muita dificuldade de finalizar o ciclo. Por isso que eu estou aqui, para te mostrar como que a gente pode finalizar esse ciclo bem. Porque uma vez que você não finaliza esse ciclo, você tem muita dificuldade para recomeçar. Então, vou dizer para você que está aqui. Quando a gente não consegue finalizar um ciclo, seja em qualquer área da nossa vida, nós temos muita dificuldade para recomeçar. Então, recomeçar já não é um trabalho fácil, né? Recomeçar. Todavia, esse trabalho pode triplicar se você não finalizar bem esse ciclo. E, do contrário, né, vai proceder. Se você finaliza bem esse ciclo, você pode facilitar o seu recomeço. O recomeço da sua história, o recomeço de um novo ciclo na sua vida. Então, finalizar bem o ciclo já é um passaporte, já é um primeiro passo para você começar bem algo novo. E a gente morre de medo do novo, não é verdade? Então, é natural tudo isso. Então, por isso a importância de você terminar bem esse ciclo. Mas finalizar esse ciclo, né, seja qualquer área da vida, antes da gente ir para o assunto propriamente dito, eu queria já mostrar para você, talvez você está chegando aqui nessa hora e fala assim, mas eu acho que eu não tenho nenhum ciclo inacabado.
Então, eu quero mostrar para você que está aqui comigo do Instagram também, eu vou fazer algumas perguntas e aí a ficha vai cair. Ai, meu Deus do céu, tire as crianças da sala, porque agora é a hora da verdade. Então, eu vou começar a fazer algumas perguntas e eu tenho certeza que se você tiver aí um ciclo inacabado, logo você vai se lembrar. Estão preparadas? Estão ou preparados? Então, quais são os sinais de um ciclo que não foi fechado? Então, vamos lá. Posso ir, gente? Pessoal do Instagram? Posso ir, então? Uma das primeiras evidências de um ciclo que não foi fechado, a primeira evidência de um ciclo que não está bem costurado, que não está bem fechado, é o questionamento. Então, ali, você já terminou esse relacionamento, tá? Você já terminou, você já se separou, ou você já saiu do seu trabalho, ou você já está morando em outra cidade, ou você saiu da sua comunidade, da sua igreja, que estava congregando. Ou seja, já passou um tempo, porque no começo é normal, né? A gente tem muitas dificuldades, porém já passou um tempo, ou pode ter passado até mesmo alguns anos, e você ainda questiona essa relação passada. Você ainda questiona fulano de tal. Você ainda questiona aquela amizade que acabou. Ah, mas olha só, mas é um questionamento que traz um certo incômodo. Então, vira e mexe, né? Vira e mexe. Você escuta uma música, vê um filme, passa num lugar, ou então vira e mexe de tempos em tempos, de épocas em épocas, de meses, às vezes um período ali, alguns períodos do ano, você logo lembra dessa pessoa e dá uma sensação ruim. Ah, mas olha, eu não acredito que fulano de tal fez isso comigo. Ah, mas olha, eu não aceito isso até hoje. Então, vem questionamentos. É uma situação que eu já falei aqui para vocês, é como se não digerisse. Então, se você já passou um tempão e você está se questionando até hoje, então, possivelmente, você não finalizou esse ciclo. Além disso, além desses questionamentos, ainda a coisa fica confusa para você até hoje. Até hoje o término está confuso para você. Essa saída do trabalho está confusa, essa demissão ainda está confusa para você. Então, se há essa confusão mental, se há esse questionamento na sua mente, e também vem com um bolo esquisito no seu peito, ou seja, um mix de sentimentos. Ali vem amor, vem raiva, vem ressentimento, vem tristeza, vem uma angústia. Ou seja, do mesmo modo que é bagunçado aqui em cima, é bagunçado aqui embaixo. Então, às vezes, você não consegue nem discernir. Ora, você fala assim, não, mas é porque eu amo o meu ex ainda. Ah, mas é porque meu ex-marido, eu ainda gosto dele. Ah, mas é porque eu ainda gosto daquela amizade. Mas às vezes você mesma pode ficar confusa. Ah, mas eu gosto, mas eu odeio essa pessoa. Eu odeio, vontade de matar essa pessoa. Então, vem um mix. Eu vou falar, tá, Aline, sobre como a gente vai ultrapassar isso, como a gente vai superar. Então, vem um mix de sensação. Tá dando para perceber isso? Né? Vocês estão aqui no Instagram. Acontece com você? Beber uma água, porque o assunto vai queimar. Então, é normal, durante os primeiros meses, você que terminou uma relação ficar mal. É normal você ficar confusa,
É normal isso nos primeiros meses. Agora, você já passou... Gente, eu tive pacientes no consultório falando do ex, um ex, é sério, tá? Ex, já, porque o meu ex-marido, e eu devia ter atendido essa pessoa por volta tipo de 2013, 2014, alguma coisa assim. E ela falava assim, Jaque, porque o meu ex, e ela falava assim de situações de dificuldades que ela tinha com ele, de um relacionamento que acabou em 1984. Ou seja, em 2014, ela volta no mesmo lugar. E quando ela falou, eu achei que tinha sido recente, porque ela trazia tantos detalhes, ela trazia tanta... as emoções estavam tão à flor da pele. Gente, uma relação de 1984 que ele atraiu naquela época. Ou seja, olha o tempo que essa mulher ficou com uma relação inacabada, né? Uma finalização inacabada. E não foi só ela, eu já tive várias, principalmente pacientes do consultório, de situações assim, 5 anos de separação, 8 anos de separação. Então, pode passar o tempo, pode passar décadas, mas se você não finaliza esse ciclo pode perdurar durante décadas na sua vida. Isso é muito sério. Por isso que eu estou trazendo isso para você. Porque mesmo que o que eu fale venha trazer assim algo ruim para você inicialmente, você, Jaque, me ajuda. Eu vou te ajudar, mas é por isso que eu estou trazendo essa introdução para você ver a seriedade desse assunto. Ok? Pessoal do Instagram, tá dando para entender aí? Manda aí, o que vocês estão achando? Já tá dando para queimar aí? Ai, 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 hein? Sim, pessoas que não finalizam esses ciclos pode sim entrar numa depressão. Por quê? Porque durante muitos anos você vai portando tanto mentalmente esse tanto de pensamento quanto sentimento, pode sim se tornar uma depressão. Bem, então tá. Então agora nós já falamos sobre o nosso assunto em si. Nós já falamos agora quais são os sinais de uma pessoa que não finalizou o ciclo. Agora vamos para sinal de uma pessoa que finalizou o ciclo, tá bom? Só para você ver se você finalizou o seu ciclo, tá bom? Então agora eu vou falar bem rapidinho. Quer dizer, eu já tô falando tudo rápido, né? Porque é muito assunto. Então vamos lá. Você finalizou o término, né? Tá, então tá bom. Terminei. Saí do meu trabalho, saí da minha cidade, terminei essa relação. Divorciei, saí do meu emprego, mudei de carreira. Pode sim haver um amor. Você ainda pode amar seu ex. Pode acontecer. Pode acontecer de você gostar muito dele. Pode acontecer. Pode acontecer de você gostar muito dessa amiga. Pode acontecer. Não tem problema nenhum. Não significa que você não finalizou. O que evidencia a finalização de ciclo é a paz. A evidência de um sinal de um final de ciclo é a paz. Não é quando você para de amar essa pessoa. Às vezes você pode ficar durante anos e décadas ou passar uma vida inteira amando essa pessoa. Porém, amar essa pessoa é uma coisa, ficar em sofrimento é outra. Ficar em sofrimento significa que você não finalizou. Amar e sentir paz é sinal que você finalizou. Jaque, mas tem como a gente amar uma pessoa, finalizar a relação com ela, a gente não vai ficar com ela, a gente amar essa pessoa e ficar em paz? Tem. O amor,
é bom, o amor é sublime, o amor, ele é suave. Você pode sim amar essa pessoa, você pode desejar o bem dessa pessoa, mas você fica em paz. E eu vou te mostrar por quê. Calma que você deve estar assim meio confusa agora, mas vamos lá, vamos seguir. Então, para você, a Dani está falando aqui, ó, paz, então eu finalizei. Se você está em paz, Dani, você finalizou. A evidência não é o amor por essa pessoa ou a falta de amor. A evidência é a paz, ok? Então vamos lá. Então vamos caminhar agora. Agora sim chegou a hora de eu passar para vocês as ferramentas necessárias para a gente finalizar o ciclo. Estão preparadas? Pode deixar. Agora vai clarear. Vai clarear agora. Agora vai clarear para vocês, tá bom? Bem, o principal ingrediente para você finalizar uma relação, o principal ingrediente para você finalizar uma relação, primeira coisa, é a decisão. Você decide dar o fim a esse ciclo. É você que decide. É uma decisão, é um propósito que você tem. É um propósito. Não é um sentimento, não é um pensamento vago por si só, mas é um propósito que você tem. É uma meta, é uma decisão. Você decide finalizar essa história. Você decide finalizar esse ciclo. Passa por uma decisão, passa por um propósito. Você começa a enxergar o seu sofrimento e você diz assim: chega. Chega. Eu não quero mais viver presa a esse cativeiro emocional. Eu não quero mais carregar esse sofrimento. Eu não quero mais viver nesse estado. Eu decido finalizar. Eu decido acabar, fechar, costurar, deixar esse ciclo. Eu decido. Porque eu me amo ao ponto de cuidar da minha mente, ao ponto de eu cuidar do meu coração, ao ponto de eu ser mais importante do que essa situação específica. Entende? E aí começa a vir alguns atravessamentos que talvez esteja te impedindo de finalizar esse ciclo. E a primeira delas, que eu vejo em vocês, é a falta de aceitação. Ah, não, eu não aceito terminar. Depois de tudo que eu fiz por ele, eu me entreguei, eu dei dinheiro, eu aguentei minha sogra, eu paguei não sei o quê, eu fiz isso, eu não aceito. Eu não aceito porque ele me traiu e porque... Então, muitas vezes, você não finalizou essa relação até hoje porque você decidiu não finalizar, você decidiu não aceitar. Entende? Acha um desaforo. Não, eu não vou aceitar essa situação. E ali, o cara, o rapaz, o ex, ele já tá namorando, ele casou, ele tem filho, ele tem família, e você tá presa a 2016. E você tá presa a 2017. Você pode ficar presa em 2018. A vida sua não tá seguindo. Mas é porque você decidiu não aceitar. Tô dura, né? Ai, ai, ai. Vocês que estão vindo a primeira vez, né? Hoje é porque é uma aula um pouco assim, né? Mais apimentada, mas geralmente, né?
Mas eu tenho que dizer essa verdade que liberta. Mas calma que tem lives, tem aulas mais light, tá bom? Bem, então, a primeira coisa é passa por uma decisão. Fechado, gente? Fechado? A primeiro você decide. Depois, você vai buscar a clareza. Então, vocês que estão aqui comigo, para vocês se lembrarem, digita aí, ó, decisão. Você que quer finalizar 2018, coloca aí decisão. Decisão, quero ver de vocês. Decisão. Segundo, é a clareza. Você tem que ter clareza do processo que você foi submetida. Do começo, do meio e do fim dessa relação, dessa história da sua vida. Você tem que ter clareza tanto do seu processo, como que foi seu desempenho, como que foi sua performance, como que foram as suas escolhas. Você também precisa saber, ter clareza, muito bem, mulheres, muito bem. Agora é clareza, você tem que ter clareza dessa relação, desse processo, dessa história. E você tem que ter uma clareza, tanto sua, da sua performance, quanto clareza do outro. E é aí que vocês se embolam. É aí que vocês se embolam. Porque muitas vezes vocês não sabem por que a pessoa terminou com você. Vocês ainda, muitas vezes, vocês não tiveram uma última conversa. E isso pode ter, sim, dificultado a sua finalização de ciclo. Então, o ciclo foi fechado, mas você tem grandes dúvidas. Ah, Jaque, mas será que ele gostou de mim? Ah, mas será que ele me traiu? Ah, mas será que o que ele falou foi mentira? Ah, mas será que aquele episódio, aquele dia lá no trabalho dele, aconteceu aquilo mesmo? Então, muitas vezes, você não tem clareza do outro. Então, por isso que você que está namorando, né? Você que tá, seja um namoro, seja o seu trabalho, qualquer instância que você tiver, tenha essa clareza. Converse com as pessoas. Se você foi demitida, se você vai, né, saindo de uma cidade, conversa com sua família. Essa clareza, ela é fundamental para o seu processo. Ah, já que eu não tive a clareza, eu não conversei com meu ex. E agora? Aconteceu isso com você? Às vezes, eu acho interessante, em alguns casos, você ter sim, voltar a conversar com essa pessoa, com esse ex, e falar assim, olha, tô virando o ano e a nossa situação ainda tá difícil para eu finalizar, mas eu decidi finalizar a nossa relação, né? Eu sei que a gente não vai voltar, mas eu queria entender, deixa eu só arrumar o foco. Mas eu gostaria de entender algumas coisas. Eu posso te fazer algumas perguntas? E aí você faz essas perguntas para ele e manda. Seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja pessoalmente. Por quê? Para que você tenha clareza do que aconteceu. Ah, Jaque, eu não posso falar com ele está casado. Jaque, não tem como eu falar com ele morreu. Vai acontecer, né, gente? Ele morreu. Jaque, ele me bloqueou em tudo. Ele me bloqueou em tudo. Não tem como eu falar com ele. Bem, se você pudesse fechar essa história, se você pudesse ter essa última conversa, seria muito bom. Porque aí você não ficaria com aquela coisa assim na mente. Mas se não for possível, se não dá para você conversar com ele, você mesma pode... Não, se não faz... a Paula está falando, e quando as respostas não te interessam mais? Não precisa perguntar. O que você tem que ter é clareza.
É a clareza. Então, se porventura você precisar de uma resposta dele, busque. Ah, já que eu não preciso de uma resposta dele, não busque. E terminando, se você pode ou não conversar com ele, ok. Se você não puder, você vai escrever a finalização dessa história. Você vai escrever. Você vai escrever o que aconteceu. Olha, namorei com fulano de tal durante 5 anos. No começo foi muito bom, mas aí no meio eu comecei a ser muito ciumenta. Ou ele era muito ciumento, a gente não deu certo, eu peguei muito no pé dele, mas ele também era um cara assim, muito mulherengo, não consegui lidar com isso. Você vai escrever essa história. Você vai escrever. Para quê? Para você ter essa clareza. Você pode colocar o que você quiser. Quais foram os aprendizados que você teve? Como é que foi? Como é que não foi? Qual o sentimento que você teve? Enfim, você vai escrever. Ah, houve o falecimento, né, dessa pessoa? Não tem problema, né? Nesse caso, você, né, como um caso de um falecimento, você pode escrever. Olha, foi assim, foi assado. E então essa escrita, ela vai trazer o quê? Clareza. Então você vai ter clareza. Olha, nós terminamos por isso e por isso e por isso. Isso tem que ficar claro. Ah, no momento que ele faleceu, né? Se for um falecimento, nós estávamos assim, assim, assado. E aí eu finalizei, aí acabou a nossa situação dessa forma. Então, é muito importante, se você tiver dúvida, você vai recorrer a essa pessoa. Se não tiver dúvida, se você não pode recorrer a essa pessoa, você vai escrever a sua história, ok? E aí a gente vai para o último ingrediente, ok? Você vai escrever. Ah, já que escreveu o quê? Você vai escrever ao ponto de você ter clareza, tá? E aí, o final é a aceitação. Então, coloca aí. Nós colocamos, então, a primeira palavra é a decisão, a segunda é a clareza e a terceira é a aceitação. Gente, por que aceitação? Quando você olha para sua história, né? Você vai, o meu caderninho, gente, fofo, né? Olha para sua história, você vai aceitar a sua história. Pode ter sido uma história linda, pode ter sido uma história horrorosa, pode ter sido um pesadelo, pode ter sido uma história que foi a pior história, mas independente dessas, se foi boa, se foi ruim, independente dos julgamentos que você vai fazer dessa história, é a sua história. Não é somente a história do fulaninho. Você separa, você isola o fulaninho e acha que a história é ele. Não! Não! A história não é o fulaninho. A história é a relação. A história é a sua história. Não isole a pessoa. Ah, mas é porque é a minha sogra. Ah, porque é meu chefe. Não, é a sua história. É a sua história. E por ser a sua história, deixa eu arrumar o foco aqui. E por ser a sua história, você pode honrá-la. Você pode respeitá-la. Você pode ser grata pela sua história, sem julgá-la. Eu tenho certeza que você não gosta de ser julgada. Então, não julgue a sua história. Ela pode ter sido, sim, amarga, difícil. Mas quando você começa a colocar rótulos
Ah, essa história daquele vagabundo. Ah, essa história que eu sou a vítima. Não faça isso. Apenas olhe para a sua história e honre a sua história. Honre. Porque a outra pessoa, ela deu o que ela pôde dar. Você deu o que você pôde dar, né? O que você deu conta. Deixa eu arrumar aqui. Foi o que você deu conta. Essa pessoa, ela fez o que ela deu conta. E não tem como mudar isso. Mas tem como você olhar a sua história de uma forma diferente. Tem como você olhar a sua história pelo começo, meio e o fim dessa história. Você pode olhar essa história como um todo e não olhar a sua história por partes. Não isole a sua história por uma parte. Não isole a sua história com o ele ou com o ela. Mas olhe a sua história por inteiro. E exatamente essa é trazer um novo sentido para a sua história. É olhar para a sua história de uma perspectiva diferente. E é exatamente isso que eu vou trabalhar com as participantes, né, do meu workshop, do workshop Novo Eu, Uma Nova História. Eu quero trabalhar isso, né, talvez aqui com você que vai para lá, né, para o nosso workshop, que vai acontecer aqui em Belo Horizonte. Por quê? Para que possamos, sim, finalizar os nossos ciclos. Porque somente finalizando o ciclo é que nós entramos de verdade numa nova história. A sua história de vida não acabou. Talvez a sua história naquele trabalho acabou. Talvez a sua história com fulano acabou. Talvez a sua história no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, tenha acabado. Talvez a sua história tenha finalizado com essa situação. Mas a sua história de vida não acabou. A sua história de vida não acabou. Não acabou. Tem muito mais para você viver. E para que você possa viver com essa presença, com essa liberdade, é importante você finalizar ciclos. Por isso que no workshop eu vou trazer muitas ferramentas para as participantes. Nós faremos vivências, teremos palestras, para que você possa, pouco a pouco, digerindo essa finalização, para que você possa, de uma forma respeitosa consigo mesma, limpando o seu coração, a sua mente, para que você possa entrar de verdade para um novo ano. Um novo ano se inicia quando a gente muda por dentro. Quando algo dentro de nós se renova. Precisamos aprender a ser renovadas. Você pode se renovar. Você pode renovar sua mente, você pode renovar seu coração. Você pode dar um start na sua história de vida. E eu quero fazer isso junto com as participantes. Seremos 30 mulheres. 30 mulheres num só propósito, numa só missão. 30 mulheres trocando experiências, trocando vivências, participando de dinâmicas. 30 mulheres que se comprometem a finalizar os seus ciclos, a fazer renúncias, a tomar decisões. Então, eu estou conversando aqui com você, é de forma gratuita. Eu vou deixar esse vídeo aqui no YouTube para você compartilhar com as mulheres. Mas eu reservo algo especial no workshop Novo Eu, Uma Nova História. São 10 horas de treinamentos. Eu não tenho 10 horas para compartilhar tantas coisas com vocês. Mas lá eu terei. E eu quero te convidar, se você está aqui comigo, se algo queima no seu coração e fala assim, Jaque, eu não aguento mais.
eu quero ser transformada, eu quero ser renovada. Talvez, né, para você que está aqui no YouTube, talvez você não consiga fazer as inscrições porque são apenas 30 vagas. Mas eu vou deixar o link aqui, né? Talvez você consiga ainda fazer a sua inscrição. Mas principalmente para vocês que estão aqui comigo hoje no Instagram, faça a sua inscrição, caso queime algo dentro de você. Invista em si mesma. Invista nessa renovação da sua mente, do seu coração. Muitas vezes nós estamos tão focadas no outro que nós estamos esquecendo de se atualizar. Talvez você atualize o seu celular, talvez você atualize os seus aparelhos aí eletrônicos, talvez você atualize os seus looks, a sua aparência. Mas será que você está disposta a atualizar para se tornar a sua melhor versão? Porque quando a gente acaba um ciclo, uma nova mulher, e eu sempre falo isso, quando finaliza um ciclo, é porque algo novo está por vir. Algo novo está por vir. Quando Jesus, naquele momento de morte, naquele momento de sofrimento, durante 3 dias, todos imaginaram, agora ele morreu. E no 3º dia, ele ressuscita. Algo novo acontece depois do fim. Há um tempo de ressurreição, há um tempo de uma glória maior, há um tempo de uma graça maior, há um tempo novo para você. Mas são para todas, já que porque eu não vivo esse tempo novo? Você tem finalizado os seus ciclos? Ou você escolheu ficar no passado? Eu recebo tantas alunas com cada depoimento lindo, dizendo assim, Jaque, e hoje mesmo eu recebi, não sei se ela está aqui, eu acho que não, de uma aluna, falou assim, ela era uma aluna com uma necessidade muito grande de controle, de controlar, ciúme, controle, e ela falou assim, Jaque, eu não quero mais ser assim. E eu vejo uma verdade tão grande com as minhas alunas, quando elas dizem assim, eu não quero mais. E eu tenho certeza que essa renúncia que essa aluna faz, quando ela diz, eu não quero mais ser assim. Eu tenho certeza que o próprio Deus, vendo o arrependimento dessa aluna, vendo essa necessidade, essa sede de mudança, eu tenho certeza que Deus capacita cada mulher, capacita trazendo pessoas para te ajudar, capacita trazendo recursos para você fazer cursos, para você fazer palestras, participar de palestras, para você fazer terapia. Deus vai colocar pessoas para te ajudar. Porque eu sei que sozinha é mais difícil. É possível. Yara, é possível finalizar um ciclo. Mas passa por uma decisão. É você que decide se tornar uma nova mulher. É você que decide desapegar do seu passado. É você que decide honrar e respeitar a sua história. É a sua história. Você pode honrar e respeitar. E olha, novos capítulos, novas páginas em branco já estão disponíveis para você. Essa é a mensagem que eu tenho. E assim eu finalizo, te encorajando a buscar autoconhecimento. A buscar autoconhecimento. Já que eu não consigo sozinha, busque. Busque o workshop Novo Eu, Uma Nova História. Busque livros. Busque terapia. Busque profissionais da área da psicologia para te ajudar como uma terapia. Ou então, psicanalistas. Você pode fazer uma análise. Mas tudo passa por uma decisão. Quando você toma a decisão, as portas vão se abrir para o seu aperfeiçoamento.
para chegar a uma verdade que liberta. Mas enquanto você se conforma em se manter nesse estado, com essa falta de finalização, esse estado inacabado, esse rancor, essa raiva, se você decide ser uma mulher amarga, amargurada, se você decide não liberar perdão, se você decide viver de passado, é também uma escolha. Então, eu respeito a sua história, eu respeito a sua escolha, mas o meu propósito de vida é trazer uma palavra de conscientização e é para trazer o encorajamento e para te mostrar que se você não finaliza esse ciclo, a sua vida, você pode ter muitas dificuldades para recomeçar. Então é isso, pessoal. Te encorajo e te convido a participar. Deixarei aqui os links aqui de alguns treinamentos que eu dou. E um super beijo para você. Eu te encontro no próximo vídeo. Vocês do Instagram, eu vou te dar agora um presente, tá bom? Espera aí um pouquinho. Se tiver dúvida, pode fazer aqui que eu vou responder algumas dúvidas. E se vocês não fizeram a inscrição para o workshop, bora fazer, tá bom? Tá lá no link da bio. E para vocês, um super beijo e até o próximo vídeo. Compartilhe. Já curtiu? Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Tem um sininho aqui, dá uma ativada nele. E te vejo lá também no Instagram, para a gente, quem sabe, ter uma aula ao vivo. Bora? Super beijo, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E até mais.